E o Vasco venceu o Sport por 3-1 com 2 gols de Verratti. O Sport diminuiu com um gol contra de Hugo Moura após cobrança de escanteio. E no final, Ryan matou o jogo pro Vasco. Agora foi uma partida muito mais disputada do que o placar possa sugerir. Isso porque o Sport começou pressionando a saída de bola do Vasco desde o começo da partida, que é um lance do minuto 7, ó, dá uma olhada como o Sport já vai avançar ali o bloco de marcação, o Vasco vai tentar trocar passes ali no seu campo de defesa para tentar avançar de uma forma mais consciente. Agora nesse ponto, acabou que o Vasco começou com uma boa saída de bola, conectou 3 ou 4 boas saídas de bola e logo na sequência o Sport conseguiu encaixar a marcação-pressão e passou a recuperar mais posses de bola, principalmente no campo de ataque. Vamos entender como acontecia esse primeiro encaixe de marcação que acabou favorecendo o Vasco no começo da partida. Primeiro que você tem aqui, ó, o Duqueiroz. Se a gente pegar aqui no comecinho do lance, ó, você vai perceber que o Duqueiroz ele tá mais aqui de olho no Lucas Freitas, ó. Então ele avançava aqui, acabava batendo de frente então com o zagueiro do Vasco. Então se a gente pensar nos três meio-campistas do Sport, então a gente tem aqui o Duqueiroz, que geralmente marca ali mais pela direita, a gente tem aqui o Rivera, que faz o volante ali entre as linhas, né, o 5, e aqui pela esquerda a gente tem o Sérgio Oliveira, que marca ali o meio-campista mais pela esquerda. Por conta do Duqueiroz avançar um pouco mais aqui para pressionar o Lucas Freitas, a gente tinha então sempre a possibilidade aqui do Coutinho recuar no espaço mais vazio, mas isso acontecia geralmente quando o Vasco tentava fazer a sua saída de bola pela direita. Pela esquerda vai acabar mudando um pouco o encaixe, mas calma que a gente já vai chegar lá. Então, nesses momentos que a gente acabava vendo, nesse começo de jogo em especial, foi que o Coutinho começou a encontrar muito espaço ali, ele acabou sendo fundamental para desafogar essa saída de bola aí do Vasco, por isso que a saída de bola do Vasco começou funcionando bem ali no primeiro tempo. Então, com a saída de bola funcionando, o Vasco começou a ter um pouco mais de volume de jogo ali no campo de ataque, colocava o Sport para correr para trás e recompor o seu bloco de marcação. Aqui uma saída de bola pela esquerda, dá uma olhada como quem ajudava muito nesse primeiro combate era o Duqueiroz, então era uma coisa frequente aí, provavelmente faz parte aí do modelo de jogo do Pepa. Essa bola vai conectar aqui no Felipe Coutinho. Se a gente pensar então no Sport que se defende no 4-3-3, mas à medida que o time vai indo pro bloco baixo, o time vai formando aquele 4-1-4-1, como a gente viu aqui na análise contra o São Paulo, por exemplo. Se a gente pensar só nessa linha do meio, nesse momento aqui o Lucas Lima tá mais fechado, o Duqueiroz tá um pouco mais aberto, então em alguns momentos acabava invertendo aqui a posição dos dois nessa situação aqui de bloco mais alto. Aqui a gente tem o Sérgio Oliveira, aqui a gente tem o Barleta e o Rivera saindo aqui pra caçar aqui o Felipe Coutinho então. E o Coutinho acabou sendo o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio dessa saída de bola em alguns momentos, porque ele vai receber a bola aqui, ele vai conseguir achar um belo passe aqui pro Tietê. Esse é o primeiro ponto, ó. O Tietê passa nas costas do Lucas Lima, quando conecta esse passe, uma movimentação que a gente vê bastante acontecer no Vasco, quando o time tem a posse de bola, tanto para fazer a saída de bola, quando o time já tá atacando o adversário em bloco baixo, foi uma movimentação que você tá vendo aqui na tela, que aconteceu bastante, por exemplo, na partida contra o Santos. Inclusive, tem análise aqui no canal, que é justamente o Garré saindo aqui do corredor da direita, fechando um pouco mais, e ele acabava encontrando muito espaço para fazer essa movimentação aqui, saindo de fora, ganhando esse espaço aqui nas costas então dessa linha do meio do Sport, e sempre pronto aqui para atacar a linha defensiva mais exposta. Essa jogada aqui teria bastante potencial, mas perceba como o Tietê vai acabar prendendo aqui um pouco a bola, ó. Não vai acionar o passe, nesse momento a marcação vai ficar encaixada ali, de qualquer maneira acaba saindo a falta, o Rivera derruba ali o Tietê no chão, o Vasco consegue avançar em campo, então a saída de bola funciona pelo menos pro time sair de trás. E essa linha do meio do Sport, ela fica sempre muito compactada, né, principalmente quando o time adversário, no caso o Vasco, tenta fazer essa saída um pouco mais vertical. Dá uma olhada aqui, ó, os 4 jogadores bem fechados aqui, o Rivera, né, fazendo o volante aqui nas costas desse primeiro combate, e o Vasco vai tentar fazer uma saída de bola aqui pela esquerda mais uma vez, assim como no lance anterior. Vai conectar esse passe, ó. Nesse momento, novamente, perceba o Coutinho sendo determinante aí pra vantagem ou desvantagem do Vasco nesse momento, porque o Rivera saiu aqui pra fazer encaixe de marcação nele e ele vai conseguir driblar o Rivera, ó. Consegue escapar ali, vai tirar o Vasco de trás. Nesse momento, perceba mais uma vez aqui pelo meio, ó, quem tá aqui se movimentando completamente livre, justamente o Garré, movimentação exatamente igual do lance anterior, mas dá uma olhada como novamente o Vasco vai prender um pouco mais a posse de bola, ó. Coutinho não vai conectar esse passe aqui com o Garré, que teria muito mais chance aqui de conectar uma jogada com potencial mais alto, atacando a linha defensiva exposta. Inclusive, ele vai ficar aberto aqui, ó, livre o tempo inteiro, ó. Mas o Coutinho acaba prendendo demais e perde a posse de bola ali. Essa foi a primeira marcação-pressão do Sport que serviu para recuperar a posse de bola no campo de ataque, minuto 17 do primeiro tempo. E tem um gráfico aqui que vai ilustrar muito bem isso, ó, o gráfico justamente de saídas de bola do Vasco. As bolinhas brancas são as vezes que o Vasco conseguiu avançar em campo. Ó, dá uma olhada como no começo o Vasco conectou 3 saídas de bola ali, conseguiu chegar no campo de ataque, mas logo na sequência o time perdeu 4 vezes ali nesse duelo saída de bola versus marcação-pressão. O Sport levou vantagem então nesse momento. Além de tudo, o Vasco, nas poucas vezes que teve posse de bola ali no campo de ataque, depois desse início um pouco melhor, mais produtivo do Vasco, o time acabou cometendo erros não forçados, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Vou clicar aqui na bolinha pra gente ver esse lance, ó. A posse de bola que o Sport já tá ali correndo pra trás, né? Já tá recompondo o bloco de marcação. Vai tentar sair um passe aqui do João Vitor pro Paulo Henrique, ó. Mas dá uma olhada como o Paulo Henrique acaba errando ali o domínio e desperdiça uma posse de bola, né? O famoso erro não forçado. E o Vasco acabou cometendo muitos desses erros, né? Então esses dois fatores acabaram contribuindo pra que o Vasco começasse até com um volume de jogo interessante. Se a gente pegar aqui, ó, o Vasco teve um bom volume de jogo aqui até o minuto 15, mas aí
aí esses dois fatores, essa marcação-pressão do Sport começou a encaixar um pouco mais, o Vasco até tinha uma vantagem para explorar ali com o Garré, fazendo aquela diagonal mais por dentro, mas o time não conectava esses passes, né, acabava prendendo um pouco demais, perdia a posse de bola e aos poucos o Sport começou a ter mais volume de jogo. Então, além desse fator da marcação-pressão, esse tipo de erro aí não forçado do Vasco também contribuiu bastante. Se você pegar aqui, ó, tem um verdadeiro clarão aqui, né, no ataque do Vasco. O time de fato não teve nenhum volume de jogo ali no campo de ataque depois desse minuto 15, até o time conectar as jogadas aqui que vão se desdobrar na falta que vai originar o primeiro gol. Mas a questão é a seguinte, ó, além do Sport ter mais volume de jogo, o potencial de perigo das jogadas do time começou a crescer um pouco mais. Mas nesse começo de primeiro tempo, o time não criou de fato nenhuma grande vantagem pra cima do sistema de marcação do Vasco, mas isso vai mudar aqui nesse miolo aqui do jogo. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Só pra você ter uma noção aqui desse volume do Sport, né, a jogada mais perigosa nesse intervalo ali do primeiro tempo foi essa jogada aqui, ó, com a marcação encaixada. O time vai tentar uma jogada de infiltração ali, mas perceba como a defesa do Vasco tá bem postada. Parece que o time consiga rondar a bola ali dentro da área, uma região um pouco mais perigosa, a marcação tá encaixada, o time vai ganhar o escanteio aqui, mas já liga o alerta porque essa seria uma grande vantagem aí do Sport, né, pressionar a saída de bola do Vasco, matar essa situação e depois colocando o Vasco em bloco baixo, aí o time começou a circular, começou a se soltar no jogo e vai conseguir criar grandes jogadas aqui, mas vamos por partes. Primeiro vamos dar uma olhada aqui como nasceu o primeiro gol do Vasco, porque de fato foi um momento que o Vasco não tava tão bem assim no jogo, minuto 30 do primeiro tempo, o Sport tem a posse de bola, vai tentar conectar um passe e o Lucas Piton vai fazer uma interceptação aqui em um passe do Rivera, se não me engano aqui, pro Lucas Lima, e ele já vai tentar puxar um contra-ataque. As interceptações do Piton aí foram determinantes, ela chega ali no Nuno Moreira, ele tenta dar um tapa pro Verratti, a bola fica ali meio que viva na disputa, ela sobra aqui pro Tietê, o Tietê vai tentar fazer aqui um lançamento pro Lucas Piton, mas o Lucas Piton tá completamente impedido ali, mas quem acredita na jogada até o fim é o Nuno Moreira, ó, que vai acelerar ali, consegue ganhar a primeira bola, é derrubado, falta pro Vasco. E na cobrança de falta, Lucas Piton aqui bate de perna canhota, o Coutinho tá aqui na bola, inclusive dá uma olhada como o Coutinho ele tá aqui na origem da jogada e ele vai ser responsável aqui por ganhar essa bola depois que ela for cruzada novamente. Então, Lucas Piton aqui vai fazer o cruzamento, ela vai acabar passando ali por todo mundo e sobra aqui com o Garré. Ele poderia tentar finalizar essa jogada, mas acaba fechando ali a frente dele, ele tenta cruzar lá na segunda trave, onde o Vasco tem alguma vantagem, mas ó quem chega lá na segunda trave pra ajeitar, escorar de cabeça ali pro meio da área, justamente o Felipe Coutinho, ó. Ela sobra redonda ali pro Verratti, que abre o placar pro Vasco aos 31. Agora um ponto importante aqui que vale a pena a gente registrar também é que o Sport, além de ter muita posse de bola, conseguiu conectar boas jogadas aqui, atacando o Vasco em bloco baixo, uma situação aí que muitos times acabam estrangulando, né? Tem dificuldades, o Sport apresentou boas dinâmicas, boas jogadas, em especial com alguns espaços, né? Explorando algumas vantagens ali que o time conseguia criar em relação a como o Vasco tentava se defender. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, só pra você guardar uma informação, foi que o Sport também cometeu muitos erros não forçados, erros relativamente simples ali, de toques mais de lado, que não conectavam, o Vasco conseguiu algumas interceptações, como por exemplo, essa que originou o contra-ataque, que originou a falta, que originou o primeiro gol. Aquela interceptação ali do Lucas Piton pra cima do Lucas Lima. Foram 11 erros não forçados aí do Sport ao longo do jogo todo, tá? Não é só do primeiro tempo aqui é um totalizador, mas é um volume considerável. Isso eu tô falando apenas dos ataques posicionais, tá? Teve erro de saída de bola também, alguns erros ali nos contra-ataques, mas erros não forçados de ataque posicional foram 11 situações aí pro Sport. E só lembrando que o software que eu tô utilizando pra fazer toda essa análise é o Game Vision Pro. Só abri o Game Vision aqui, fiz os desenhos nas imagens, fiz os gráficos, tô só compartilhando a minha tela aqui pra expressar algumas ideias. Se você quiser começar a fazer suas próprias análises, suas edições de vídeo, link pra você conhecer o Game Vision, baixar grátis aí no seu computador, tá aqui na descrição, pode usar à vontade que é tudo nosso. E o segundo gol do Vasco nasceu justamente de um erro não forçado do Sport, ó. O time tá aqui com a bola, se não me engano aqui que é o Sérgio Oliveira que tá com a bola, ele vai tentar fazer um lançamento mais aqui em diagonal. Agora dá uma olhada no que vai acontecer, ó. Novamente, Lucas Piton faz a interceptação, ela sobra com o Nuno Moreira, que vai arrancar com a bola dominada, ó, vai partindo ali, puxando pra perna direita, conecta com o Piton, faz a tabela de ultrapassagem, né? Então nesse caso você não precisa partir pra cima e driblar o seu marcador, você pode usar o seu companheiro aqui como ponte pra ganhar aqui as costas da linha defensiva. Ele faz o cruzamento pro Verratti, o Verratti faz o que mais gosta de fazer, né? Testa firme ali e faz o segundo gol do Vasco aos 40 do primeiro tempo. Logo na sequência, né? Pouco tempo depois de abrir o placar, o Vasco amplia sua vantagem. O Vasco se defendia num 4-2-3-1 quando tava mais em bloco alto, né? Porque o Verratti avançava um pouco mais, aí nesse caso o Coutinho fechava um pouco mais, os pontas avançavam, mas à medida que o time ia recuando pro bloco baixo, geralmente o time tentava fazer essa linha de dois aqui, como já havia feito no Campeonato Carioca, né? O time repetia bastante essa organização. Os pontas iam recuando, em especial mantinham o encaixe ponta lateral, então não é que tinha troca de marcação, né? O Vasco mantém o 4-4-2. Você vai perceber nesse lance aqui que o Vasco dá aquela embaralhada, né? Pra manter a marcação encaixada aqui, perseguição um pouco mais longa aqui pela lateral. Agora o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, né? A princípio o Vasco tava mais de olho nessas jogadas de inversão do Sport, que de fato é uma grande força ofensiva do time. O time acabava ficando um pouco mais aberto, num desenho defensivo com bastante amplitude. Até coloquei as setas aqui, né? Só pra ilustrar como o desenho defensivo do Vasco ficava um pouco mais aberto, o time não se compactava no sentido da amplitude ali e deixava
deixava as linhas sempre muito próximas, né? Mantinha a compactação sim, aí nesse sentido da profundidade, né? Mas o time ficava mais aberto nesse sentido e mais fechado nesse outro sentido aqui da profundidade. Então atenção aqui ao encaixe de marcação, como vai se manter, ó. Dá uma olhada como o Garré, né, recua aqui, compõe praticamente aqui a linha lateral, enquanto o Paulo Henrique avança aqui para manter a marcação encaixada. Agora o Sport vai levar essa bola lá para a direita, vou até acelerar aqui um pouquinho o lance, ó, só pra gente chegar no ponto onde eu quero. Quando essa bola conecta aqui de trás para dentro, ó, dá uma olhada como o desenho defensivo do Vasco novamente vai se espremer bastante. O time mantém mais abertos no sentido da amplitude, mas acaba recuando demais, afunda muito. E nesse caso o que acontece é que fica apenas Felipe Coutinho aqui e Verratti para proteger a entrada da área ou a origem da jogada, né? Os dois volantes, os dois pontas, além claro de toda a linha defensiva, todos estão ali mais afundados, né? Então, por conta do desenho ter mais amplitude e pouca profundidade, gerava sempre esse grande espaço aqui. E é um espaço que o Sport sabe aproveitar muito bem, porque geralmente o Lucas Lima defende como um ponta direita, mas na hora de atacar, claramente ele não ataca com amplitude, né? Ele recua aqui para iniciar as jogadas, principalmente fazer inversões, né? Olha o Lucas Lima aqui com bastante liberdade, né? Bastante espaço. E você vai perceber que ele vai ficar um tempão com a bola, sempre de cabeça erguida, e o que ele tá procurando é alguma movimentação interessante para ele acionar, ó. Levanta a cabeça, espera o momento certo, faz uma belíssima inversão e deixa o Chico na cara do gol. Grande chance aí pro Sport diminuir ainda no primeiro tempo, mas o Chico acaba errando ali o domínio, né? Ela fica um pouco mais viva, mesmo assim ele consegue a finalização, mas o Léo Jardim sai bem, consegue prensar a batida e o Sport desperdiça essa grande chance. E o mais curioso é que o primeiro lance do segundo tempo ilustrou essas duas vantagens do Sport. Primeiro, marcação-pressão funcionando. O time vai conseguir recuperar a posse de bola do Vasco, avançando o bloco ali de marcação. O time sobe o bloco, encaixa a marcação, o Vasco começou a assumir menos riscos nessa saída de bola, né? Então qualquer pressão mais encaixada, o time não acionava as linhas de passe mais arriscadas, o time já tentava uma bola um pouco mais esticada. Ela vai sobrar aqui com o Rivera, mas perceba como ele já vai dominar procurando quem? Procurando a inversão aqui. E quem tá recuando aqui no vazio, no espaço que o Vasco acabava deixando, é justamente o Lucas Lima. Ele já vai dar um tapa ali buscando as costas da defesa. Então o time recuperava a posse de bola, tentava jogar nas inversões e atacar rápido, né? O time teve um bom volume de tentativas de ataque, ó. Jogada ali que sai com a finalização travada, mas só para ilustrar essas duas vantagens que o Sport conseguia criar para cima do Vasco. Ó, boa jogada do João Silva aqui agora. O Sport de fato foi ficando bem à vontade, principalmente no segundo tempo. Muito volume de jogo, muita posse de bola, arriscava o tempo inteiro, né? Então não ficava circulando excessivamente a bola. E o Vasco aparentemente se segurando ali no seu bloco baixo. Já havia feito ali os seus 2 gols, mas o jogo definitivamente ficou bastante complicado. Olha o João Silva aqui, ó, como ele vai limpar os dois atacantes do Vasco, né? O atacante e o meio atacante, né? O Coutinho e o Verratti. Nesse momento, quando ele carrega a bola ali pra cima da linha aqui do meio do Vasco, ó, os dois jogadores estão com a marcação encaixada, né? Aqui pela esquerda você tem o Nuno Moreira e aqui pelo meio você tem o Hugo Moura. A marcação tá encaixada aqui. Por isso que o João Silva vai ter bastante liberdade pra carregar essa bola. Levanta a cabeça, procura de novo, né? Muita liberdade na origem da jogada. Como você teve a movimentação aqui dos dois pontas fechando, a linha defensiva do Vasco ficou um pouco mais exprimida. E nesse momento, se a gente pensar lá, no começo da análise, onde tinha mostrado aquele encaixe ponta-lateral, perseguição até o fim, óbvio que eu vou ficar de olho pra entender melhor esse modelo de jogo do Carille, mas a princípio é pra manter a marcação encaixada aqui com o ponta, né? Então aqui o Garré acaba dando uma cochilada, né? Porque o Chico já tá escapando livre aqui nas costas dele. E o João Silva percebe muito bem a movimentação ali. Faz a inversão ali de 3 dedos, ó. O Chico recebe a bola, levanta a cabeça e olha na entrada da área entrando livre ali, ó. Sai a finalização, bola na trave. Por muito pouco o Barleta não diminuindo aí logo aos 5 do segundo tempo. E aos 9 do segundo tempo o Vasco acabou diminuindo pro Sport, né? Porque foi um gol contra do Vasco, né? Escanteio cobrado dentro da área e o Hugo Moura desvia ali, mata o Léo Jardim, 2-1. O Sport continuou com bastante volume de jogo no segundo tempo, conseguiu conectar até algumas jogadas aqui com potencial mais médio, explorando essas inversões, o time trabalhava muito essa bola, mas não foi o suficiente para conseguir o 2-2, não foi o suficiente para conseguir o empate. E os erros não forçados acabaram prejudicando bastante o Sport. E é uma situação que faz sentido você pensar, porque quando você tem muita posse de bola, vai ficando mais à vontade no jogo, a tendência é você acabar cometendo alguns erros, como por exemplo esse aqui, ó. Mais uma interceptação do Vasco aí, mais uma possibilidade de contra-ataque, ó. Boa saída de bola ali pela direita, o Vasco vai conseguir conectar esse contra-ataque, invade a área, vai bater cruzado, ela passa lambendo ali, né, por pouco o Verratti não consegue fazer a finalização. E aí aos 37 o Vasco acabou conectando um excelente contra-ataque, nesse momento o Payet já tinha entrado, ele domina de peito e já dá um tapa ali no vazio pro Ryan acelerar, renovado ali com bastante fôlego, ó. Vai chegar inteiraço lá pra fazer a finalização. Bate e faz o terceiro, mata o jogo aí pro Vasco aos 37 do segundo tempo. Agora definitivamente foi um jogo muito mais complicado aí pro Vasco do que o placar possa sugerir, por isso que eu fiz questão de começar a análise falando isso. E o Sport, por mais que tenha jogado muito bem, acabou cometendo muitos erros não forçados, né, que comprometeram bastante o desempenho da equipe. Mas foi dessa maneira então que o Vasco abriu 3-1 pra cima do Sport e saiu com essa grande vitória em São Januário. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.